Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui gravar para vocês o exercício 10 do capítulo 7 do livro da professora Suzy, Estatística volume 2. Vou ler para vocês o enunciado. Uma empresa oferece cursos de língua inglesa a seus funcionários, com o objetivo de melhorar a compreensão deste idioma. O quadro a seguir fornece os scores obtidos por 10 de seus funcionários antes e após a realização do curso. Quanto maior o score, maior a capacidade de compreensão do idioma. Teste a hipótese de que o curso proporciona aos funcionários melhoria na capacidade de compreensão da língua ao nível de significância de 10%. Então, vamos lá. Primeira coisa que o exercício nos dá é essa tabela aqui, com o número de funcionários e os scores obtidos pré-teste e pós-teste. Primeira coisa, então, que nós vamos fazer para facilitar o nosso cálculo depois é a diferença desses scores. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer 28 menos 30, 25 menos 29, 31 menos 32 e assim por diante. Vamos obter esses valores que estão aqui embaixo. O que a gente vai fazer com esses valores? Vai fazer um somatório. Mais para frente, vocês vão ver que esse cálculo aqui já antes facilita muito a conta, porque já vamos ter os valores todos aqui, inclusive o somatório. Então, o somatório desses valores, então, menos 2 mais menos 4, mais menos 1, mais menos 3, nos dá um valor de menos 10. Mais para frente, a gente vai utilizar esse valor. Agora, nós vamos montar as nossas hipóteses. Então, quer testar se teve uma melhoria na compreensão do idioma, pré-teste ou pós-teste. Então, se ele quer saber se depois do curso os funcionários tiveram uma melhoria, então significa que o pós, os scores do pós tem que ser maior do que os scores do pré. E é o que diz a nossa HA, que a média dos scores depois do teste, depois do curso, é maior do que antes. Com isso, então, a nossa H0 diz que antes é maior ou igual que depois do teste. Por causa do sinal de HA, então, nós temos uma curva unilateral para a esquerda. Temos um alfa de 0,1 e os graus de liberdade calculado por n menos 1. Nesse caso, nós temos 10 funcionários, então o n é 10 menos 1, temos um grau de liberdade de 9. O T crítico, então, a gente vai olhar na tabela, 0,1 e 9, temos um T crítico de menos 1,3830. Então, agora que começa a parte diferente do exercício, porque até agora fizemos a mesma coisa que os outros. Primeira coisa, vamos calcular a média das diferenças. O que seria isso? Tá aqui, é o D barra. Somatório das diferenças, que é o quê? Aquilo que a gente fez aqui. Somamos todas as diferenças e encontramos um valor de menos 10. Então, tá aqui, menos 10, divididos pelo N, que é o número de funcionários, que é 10 também. Então, obtemos uma média das diferenças, que é esse D barra, de menos 1. Seguimos aqui, então, para outra fórmula, que é o desvio padrão das diferenças, que é calculado como o somatório das diferenças ao quadrado menos o valor de n vezes esse d barra ao quadrado, divididos por n menos 1, tirando raiz de tudo. Vamos lá, o que seria esse somatório das diferenças ao quadrado? Então, nós vamos voltar lá para as diferenças que nós temos aqui e fazer o somatório delas ao quadrado. Então, nós vamos elevar cada valor ao quadrado e somá-los. Então, vamos elevar menos 2 ao quadrado, somar com menos 4 ao quadrado, somar com menos 1 ao quadrado e assim com todos os valores. Vamos obter, então, 142 com esse somatório das diferenças. Menos 10, que é o n, vezes o menos 1, que é essa média da diferença aqui, que é o d barra, ao quadrado, divididos por 9. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado na hora de realizar o cálculo, para que não dê um valor diferente. Então, realizar primeiro essa etapa, depois essa e depois dividir para tirar a raiz. Tem que ser feito com bastante calma, que é para o valor não dar diferente. Encontramos, então, o desvio padrão da diferença de 3,83. Partimos, então, agora para o nosso valor de teste, que é calculado por essa fórmula aqui.
o D barra, que a gente encontrou aqui, divididos pelo desvio, que a gente encontrou aqui, divididos pela raiz de N. Então, substituindo os valores, nós temos o menos 1, o 3,83 e a raiz de N, que é o 10. Encontramos, então, um T de teste de menos 0,8257. Então, com os valores crítico e o de teste, podemos montar a nossa curva, que está aqui. Temos o valor crítico aqui de menos 1,3830, o valor de teste menos 0,8257. Lembrando sempre que na área vermelha temos a área de rejeição e na área que não é vermelha, a área de não rejeição. Portanto, nesse caso, não rejeitamos H0 a 10% de significância, que não há evidências de melhoria após o curso. O que isso quer dizer? Não rejeitamos H0, então diz que a média dos scores pré-teste é maior ou igual à média dos scores pós-teste, que não é o que o exercício dizia, pois ele dizia que testar se havia uma melhoria pós-curso. Como não rejeitamos H0, então não houve uma melhoria pós-curso, nesse caso a 10% de significância. Então, espero que vocês tenham entendido esse exercício. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e muito obrigada.